Agora, você que me acompanha aqui todo dia, você percebe, né, que eu gesticulo muito, eu faço muitas caras e bocas, eu sou uma pessoa muito expressiva. E você, como é? Me conta aqui no WhatsApp, porque agora o nosso bate-papo é sobre comunicação não verbal, ou seja, o nosso corpo fala. É isso mesmo, Lu de Paula? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, eu que agradeço. Me fala uma coisa, realmente a gente pode transmitir algo que a gente quer dizer sem falar uma palavra? Às vezes até muito mais do que falando da nossa linguagem verbal, né? O nosso corpo, ele fala de várias formas e às vezes até contradiz aquilo que a nossa boca está falando. É verdade, eu amo essa parte aí da psicologia, né? Principalmente nessa questão aí. Às vezes a gente está afirmando algo com a palavra, mas automaticamente o nosso corpo faz outro sinal, né? Tá reproduzindo o que não é bem aquilo ali. Quando de repente a gente fala, não, mas nossa cabeça tá assim. Exatamente. É muito engraçado isso, né? E quanto é importante também a gente levar isso em consideração, o que o nosso corpo quer dizer através dos gestos, né? É importante e é importante também a gente se conhecer para a gente entender de que maneira também a gente pode se portar e se posicionar, porque isso influencia muito na maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas. É verdade. E é sem querer, muitas vezes sem querer, por exemplo, algo involuntário, vou dar um exemplo, a pessoa vai numa entrevista de emprego, aí ela tá nervosa, aí começa a fazer algumas coisas, é meio que involuntário esses gestos, essas coisas que a gente faz? Sim, algumas coisas são feitas de forma inconsciente, de maneira involuntária, por exemplo, pessoas que são muito ansiosas, né? Muitas vezes elas já têm o costume de fazer alguma coisa para se autorregular. E aí no momento da entrevista, como aquilo já é algo comum no dia a dia dela, ela vai reproduzir da mesma maneira. Olha, por exemplo, uma pessoa que está nervosa, ansiosa, o que ela faz? De repente ficar aquele balançando a perna. Balançando a perna o tempo inteiro, ficar mexendo no cabelo, né? Às vezes as mãos, ela pode tremer, ela pode ficar arrancando pelinha, né? Tem vários tipos de comportamento aí que demonstra que essa pessoa ou ela está ansiosa ou ela está desconfortável com aquela situação, ou realmente ela está buscando uma forma aí de se acalmar e de buscar através dos gestos, né? Que o pensamento dela foque naquilo que ela está fazendo e não no que ela está pensando. Olha só, e por exemplo, tem uma pessoa, ela pode ser muito expressiva, de gesticular muito e tal, e o oposto também, ela pode muitas vezes não expressar. É normal isso? Uma pessoa ser muito, outra pessoa nem demonstrar? Isso diz muito sobre a personalidade de cada um. Bacana. Então, uma pessoa que é mais extrovertida, ela vai ser mais expansiva, ela vai falar com as mãos, né? Ela vai fazer gestos, caras e bocas. E uma pessoa que é mais retraída, que é mais reservada, que é mais tímida, que se preocupa mais com o que as outras pessoas vão pensar ou vão achar, ela procura ficar mais ali na dela para que ela tenha o controle daquela situação. Verdade. Agora vamos ver aqui algumas características, alguns sinais. Dá uma olhada na nossa tela. Ali, olha, linguagem corporal. A negativa, olhar desfocado. Então aquela pessoa que ela tá falando com você, mas ela desvia o olhar, tipo uma insegurança, né? Isso é negativo, olha. Braços cruzados ou mãos grudadas no corpo é sinal de pouca confiança e desconforto. A mão tocando o queixo ou escondendo a boca pode ser que não esteja falando a verdade. Olha que interessante. Sim. E a autoconfiança, olha. Aquela pessoa que vai falar com mais segurança. Olha nos olhos, mostra que está seguro e no controle. Postura neutra, mãos levemente posicionadas junto ao corpo, dão sinal de simpatia. Aperto de mão firme com a palma voltada para baixo, indica confiança e que está liderando a conversa. Adorei esse comparativo, por quê, Lu? Isso é importante também para aquela pessoa que de alguma forma usa, né, trabalha com o público no dia a dia, tanto na empresa, né, quanto de repente no comércio. É legal levar isso em consideração? É importante porque a comunicação não verbal, ela comunica alguma coisa. Então, não apenas nos nossos gestos, mas na maneira como a gente se posiciona e até mesmo a nossa roupa, né? A maneira como a gente se apresenta, o cabelo, a maquiagem, né? A roupa. E aí também a forma como a gente vai se dirigir às pessoas. Então, é um ambiente mais formal, eu preciso
ter uma postura mais formal que seja adequada e coerente com aquele ambiente. É um ambiente mais leve, mais descontraído, então eu também vou me adequar e ajustar o meu comportamento, os meus gestos, de acordo com esse ambiente em que eu estou inserida. Então, a comunicação não verbal, ela sempre está indicando e comunicando alguma coisa, além aí de características da nossa personalidade também. Perfeito. Já pensou que você chega lá numa loja para você ser atendido, né? Aí você chega, a pessoa tá assim, ó. Você já vai falar o quê? Escorada num balcão. Né? Ou então cruza os braços e vai entender o quê? Ai, não quer me atender, não é mesmo? Sim, tá mal-humorada, não vou nem perguntar. Do jeito que você entra, você já sai. Porque você não foi bem recebido, você não foi recepcionado de uma maneira mais simpática, né? Com uma leveza, para que você possa se sentir mais tranquila. Ou então você tá dando boas-vindas para alguém, você vai pegar na mão, parece que a pessoa tá dormindo, morrendo. Sim. Não, aquele aperto de mão firme, assim. Feliz em ter você aqui, seja muito bem-vindo, sim. Eu acho muito engraçado que a atriz Paola Oliveira é muito expressiva. E nessa semana, até procurei na internet o meme, mas eu não sumiu lá, não achei mais. Mas nessa semana, ela viralizou de novo, porque ela foi participar de um programa de TV, e ela faz caras e bocas sem querer. Ela até depois comentou na internet, ela falou assim, gente, eu faço isso sem querer. No programa de TV, ela fez assim, tipo, ai... Natural. Natural. Então sai espontâneo. Por isso também a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa comunicação. Às vezes fazer gestos, sair fazendo o que pensa, né? Às vezes o cérebro pensa, a gente já vai automaticamente faz, tipo, não sei o quê. Chegou o fulano, olha, o diretor da empresa vai dar uma palestra. Você tá, e o olhar diz tudo, né? Às vezes um gesto diz mais que 1000 palavras. Principalmente no ambiente corporativo. Olha. A comunicação não verbal no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, ela pode ajudar, como também pode atrapalhar. Porque muitas vezes evita... se a gente trabalha num ambiente que tem informações sigilosas, chega um cliente, né, que a gente precisa passar alguma informação para o nosso colega. A gente não vai falar na frente do cliente, então a gente faz um gesto ali que toda a equipe já entende que aquele cliente tem alguma situação importante, delicada, enfim, para ser trabalhada, para ser tratada ali naquele momento. Então isso também é muito importante porque ajuda na coesão da equipe, que ajuda nas relações. Olha, que bacana, muito interessante. Próxima imagem para a gente discutir aqui sobre comunicação não violenta. Olha lá, olha. A comunicação humana é composta por mais do que palavras. Olha, 55% vem de expressões faciais ou linguagem corporal. 38% provém da inflexão vocal e tom de voz e 7% das próprias palavras. Então, olha que interessante. A comunicação não verbal é responsável aí por 55% do que a gente quer dizer. E representa muito mais do que a própria palavra. Comunicação verbal. Então, a gente precisa estar atento de que maneira que nós estamos nos comunicando quando nós não estamos falando, né? De que forma que o nosso corpo está falando por nós. Às vezes a pessoa fica tão preocupada com a oratória, com a palavra, com o texto, mas às vezes, né, os gestos aí vão dizer muito mais. Acho interessante também a questão de impor a voz, né? Então, o tom de voz que você está usando também interfere na sua comunicação. Você pode ser firme usando palavras, principalmente com criança, né? Verdade. Você vai falar com a criança, você pode ser e deve ser, claro, educada e respeitar a criança, mas ser firme no tom de voz para que ela entenda que aquilo que ela está fazendo não deve fazer ou obedecer a algum ou outro comando. Verdade. Inclusive, no próximo bloco eu vou entrar nessa questão, né? A gente deve prestar atenção na linguagem corporal das nossas crianças, o que elas querem dizer. Muitas vezes a criança ainda não consegue falar, mas consegue fazer algum gesto, algum sinal. Sim. E a gente também, como você disse, de, por exemplo, não sei o que, isso não pode, né? Será que é indicado fazer isso dessa maneira? Então, com Lu de Paula, será que eu já dou um spoiler do que vem por aí? Tô super ansiosa, não aguento. Ó, minha cara vai dizer aqui, hein? Não aguento, vou dar um spoiler. Vem aí um quadro bem legal, atendendo a pedidos de vocês, né? A gente recebe aqui, toda vez que você vem, Lu, a gente recebe muito aqui depoimentos das pessoas pedindo ajuda. A gente sabe, assim, que nada substitui
uma consulta, né? Com certeza. Mas a gente dá aquele conselho, é mais um conselho mesmo. Um direcionamento. Direcionamento. Né? Então, a Lu vai ser a nossa conselheira oficial aqui do Banho de Mulher. E vem aí um quadro muito legal para você de casa. Já vou te adiantar que você pode ir mandando aqui pra gente o seu depoimento, a sua história. Se você tá passando por algum problema, alguma dificuldade, que vem aí um quadro muito legal. E só isso que eu vou dizer. Aguardem. Aguardem, mas é bom demais. Voltando ao nosso bate-papo sobre comunicação não verbal. É tão engraçado esse negócio de que a gente fala, assim, eu falo muito com a mão. E eu uso tantos gestos que eu acabo derrubando as coisas, acabo esbarrando. E é muito engraçado isso. E quando a gente fala de comunicação não verbal, isso se aplica também às crianças, né? Acho que principalmente. Sim. É uma fase aí, uma faixa etária que eles também estão formando a personalidade, né? Eles copiam gestos da gente. Não, você faz, final de semana tinha um monte de criançada brincando lá em casa e uma criança fez um gesto não muito legal, sabe? Aí a outra criança, em questão de segundos, já tava copiando. Sabe aquele dedo que às vezes a criança mostra? Não pode, né? Não é legal. Não é legal. E é engraçado isso assim que... É muito rápido, a gente faz algo sem perceber perto da criança, daqui um pouquinho ela já está copiando. Eu queria que você explicasse pra gente justamente isso. A gente deve levar em consideração também os sinais das nossas crianças, né? Em quais casos também? Conta um pouquinho pra gente. Com toda certeza. Assim como você falou, a criança ela vai aprender não apenas com aquilo que a gente fala, mas também com os exemplos. Isso é fato, né? Porque ela é um ser em formação. De repente, às vezes acontece alguma coisa na escola e essa criança não fala, ela está sofrendo bullying, mas é através do comportamento dela, a gente consegue observar, é uma coisa que eu sempre falo, né? Criança, a gente observa o comportamento. Mudou o comportamento, alguma coisa de errado está acontecendo. Então, ela vai ficar mais retraída, ela vai ficar mais num canto, ela vai mostrar através da expressão facial dela que alguma coisa não tá legal, ela pode ficar mais séria, se era uma criança mais risonha, ela pode ficar mais séria. Quando sofre aí, infelizmente, casos de abuso, é uma criança que vai ficar mais fechada. Se ela costuma tomar banho com alguém, ela vai querer não tomar banho com alguém, ficar sozinha. Até no momento aí de fazer a limpeza das partes íntimas, ela pode se retrair. Olha. Então, através desse comportamento, dessa comunicação que essa criança vai dando, através dos gestos, a gente consegue observar que alguma coisa está errada. Olha, alguma coisa está acontecendo os ali. professores também, né, ficarem atentos aos sinais das crianças, né, enfim, em tudo que está acontecendo. Agora, eu recebi um depoimento aqui no WhatsApp que eu achei bem interessante, viu? A Ana Luísa está dizendo assim que uma vez ela passou em todas as etapas de um processo seletivo e quando ela passou pela psicóloga, ela não entrou. Ela chegou até essa fase e não passou. E até hoje ela é zoada pelos familiares que ela não passou no exame psicológico e ela fala que até hoje ela não sabe o que aconteceu. Então, você como psicóloga até, uma curiosidade, né? Quando a gente fala aí de entrevista de emprego, alguém vai passar pelo psicólogo, muitas vezes só de falar que vai passar por uma avaliação psicológica, a pessoa já fica nervosa, né? Sim. Então, o que é levado em consideração nesses exames? A avaliação psicológica, o terror dos concurseiros, né? O terror aí das pessoas que buscam uma vaga de emprego. Primeira coisa que as pessoas precisam saber, nós, psicólogos, não temos uma bola de cristal. Nós avaliamos tudo que vocês trazem pra gente. Perfeito. Através da comunicação verbal e também da comunicação não verbal. Então, naquelas dinâmicas, naquelas atividades em grupo, a gente está observando tudo, né? Olha. Como que você se porta, se tem alguém que tem um perfil mais de liderança, como que eu lido com essa pessoa, como que eu lido com a minha frustração quando algo sai fora do meu controle, né? E além das perguntinhas ali que a gente vai fazendo sempre com alguma intenção, né? Aquela pessoa que de repente levanta a mão primeiro. E se é mais ansioso, se consegue aguardar, se às vezes demonstra certa agressividade, se vai competir com a outra pessoa. Isso nas atividades em grupo. E no individual, quando a gente faz certas perguntas, a gente consegue observar o desconforto da pessoa em responder a respeito de determinados assuntos, algum comportamento
que demonstra essa ansiedade, que demonstra principalmente agressividade, dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, dificuldade em lidar com a frustração, tudo isso a gente observa e, claro, em alguns casos acaba reprovando. É porque enquanto eu estava falando aqui, ela até acrescentou. Ela disse que ela estava muito tranquila até saber que ela ia passar pela psicóloga. Depois ela ficou nervosa. E dá pra perceber se é algo momentâneo, por exemplo, essa pessoa não é assim, ela está assim nesse momento ou não, que ela leva lá pra dentro? Sim, porque a ansiedade é normal. Você vai numa entrevista, você está sendo avaliada, é claro que você vai ficar normal e a gente considera isso. Mas até certo ponto. Tem algumas outras questões que a gente acaba demonstrando no momento dessa avaliação, que aí a gente começa a perceber que é algo que não é daquilo que nós estamos falando ali naquele momento. Então, acaba sendo motivo, sim, de reprovas. Então, olha, fica aí a dica pra você começar a prestar mais atenção nos seus sinais, né? E dá pra melhorar? Por exemplo, sou uma pessoa assim, olha, eu quero usar essa comunicação não verbal a meu favor. Dá pra melhorar? Realmente, assim, estudar, como se posicionar e tudo mais? Quando a gente estuda, a gente corre o risco de ficar mecânico. Ah, perfeito. Né? É mecânico. Então, ele vai falar isso, eu vou dar um sorrisinho assim, não posso dar assim. Vou colocar a mão então, assim. Eu não posso piscar, se eu virar o olho para trás é porque eu esqueci, eu tô buscando. Não tem um manual. Como que a gente, então, vai conseguir desenvolver essa comunicação não verbal? Através do autoconhecimento. Quanto mais eu me conhecer e conhecer os sinais do meu corpo, mais seguro eu vou ficar nas diferentes situações. Então, tô aqui com a Samara, ela me fez uma pergunta que eu não estava esperando. Eu falo, e agora? Respiro fundo e falo, vamos lá, a gente tem bagagem para isso. E desenrola. Então, conforme a gente vai se sentindo mais seguro com as situações, a gente vai sabendo como que é que a gente lida com as situações, como que eu vivo determinadas situações, o que me deixa nervoso, o que me deixa ansioso, o que me deixa mais tranquilo, eu vou ficando segura diante das situações e aí a minha comunicação fica mais tranquila. Autoconfiança, autoconhecimento, já é um bom caminho, né? Com toda certeza. Adorei nosso bate-papo e já tenho pauta para o próximo. Quero muito falar aqui sobre comunicação não violenta, que eu acho de suma importância também, né? A gente levantar a questão da comunicação não violenta. Então, vem aí um quadro muito especial para você, tá? Obrigada, Lu. Até a próxima.